De Gênesis a Apocalipse. Vamos conhecer a estrutura da Bíblia. Olá, eu sou Gisele Mascarello, pós-graduada em Teologia Bíblica. Seja bem-vinda ao canal. Aqui ajudo pessoas a conhecer a Deus através da minha voz. Neste vídeo nós vamos conhecer os blocos da estrutura da Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo. Em especial, o que nós vamos encontrar em cada bloco deste da Bíblia. Abra sua Bíblia e vá acompanhando comigo que nós vamos compreender. Bom, o Antigo Testamento, para nós católicos, nós temos 46 livros. Dentre esses 46 livros, é dividido em 4 grandes blocos. O primeiro bloco, Pentateuco. O segundo bloco, livros históricos. O terceiro bloco, livros sapienciais. E por último, nós temos os livros proféticos. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que nós vamos encontrar em cada um destes blocos e depois nós vamos compreender o Novo Testamento. No Pentateuco, nós chamamos de Pentateuco. Os judeus vão chamar este bloco de a Torá. E Jesus, naquele período, ele chamava também de a Lei, em especial o livro de Deuteronômio. Então, por muitas vezes, nós vamos encontrar Jesus dizendo assim: e o que está na lei? É o que está na Torá, em especial no livro de Deuteronômio. Vamos conhecer os 5 livros que compõem este bloco. É o livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Este bloco é muito importante para compreender toda a Bíblia. Por isso eu vou explicar um pouquinho mais lentamente aqui este bloco e depois nós vamos conhecer os demais. No livro do Gênesis, ele é dividido em 2 grandes blocos, do capítulo 1 ao capítulo 11, a criação e as primeiras civilizações. Do capítulo 12 até o final, nós vamos ter a história dos patriarcas da fé, Abraão, Isaque e Jacó, finalizando com José do Egito. No início de Êxodo, nós temos aí o nascimento de Moisés, que vai ser instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel. Então, todo o livro do Êxodo vai tratar sobre esta libertação. No livro de Levítico, que é o próximo livro, é um livro muito importante para o judeu, por isso está no meio da Torá deles. Nós católicos, nós temos muito pouco na liturgia sobre este livro e estudamos pouco também, mas é um livro muito interessante. Aqui está como cultuar a Deus, como adorar a Deus, por isso é tão importante para o judeu. Nós vamos ter aqui toda a questão dos sacrifícios, os rituais de sacrifícios que eles realizavam. Então é importante conhecer. O dia da expiação, tudo vai estar aqui neste livro. Depois nós temos o livro de Números. O livro de Números vai narrar o período em que aquele povo ficou no deserto caminhando. Foi o tempo da pedagogia de Deus. Por 40 anos, esse povo aprendeu a conhecer a Deus, a confiar, a depender de Deus. Então, é um livro importantíssimo. Depois de Números, nós temos, finalizando aí o Pentateuco, o livro de Deuteronômio. Aqui, nós vamos ter grandes discursos de Moisés, que vão fazer como uma memória a tudo o que aconteceu nos demais livros. Ele vai sintetizar toda a lei de Deus e vai se despedir. Esse personagem tão importante vai fazer a sua despedida no final do livro de Deuteronômio, quando ele chega lá no Monte Nebo, contempla a terra de Canaã e vai passar então a sua liderança para Josué, que vai introduzir o povo de Deus na terra prometida. E é isso que se inicia no próximo bloco, que são os livros históricos. Aqui nós vamos ter 16 livros. E o que eles contam? A história do povo de Deus, desde o momento em que eles entram na terra de Canaã até o momento que eles vão para o exílio da Babilônia, a monarquia de Israel, o exílio, o retorno do exílio, ou seja, toda a história. E o que nós vamos encontrar na história? A dificuldade de se viver a palavra de Deus. Então, o Pentateuco, ele é a vontade de Deus, são as instruções para se viver bem, ser santo como o nosso Senhor é santo. Então, ali está a vontade de Deus. Os livros históricos vão mostrar a nossa triste realidade do quanto é difícil conciliar
o reino de Deus com o reino humano. O terceiro bloco vai ser os livros poéticos, sapienciais ou de sabedoria, né? Nós conhecemos por esses nomes. Aqui nós vamos ter 7 livros, que vai ser o livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos, Sabedoria de Salomão e Eclesiásticos. São livros que vão falar o quê? Sobre a sabedoria que o povo adquiriu com tudo aquilo que Deus mandou, com tudo aquilo que eles fizeram e com aquilo que eles aprenderam. Assim como na nossa vida, né? Muitas vezes a gente passa por provações, por momentos difíceis e depois nós entendemos o porquê que nós tivemos que passar por tudo aquilo. A gente adquire uma sabedoria. Então o livro aqui, esse bloco vai ter livros muito interessantes. Jó, né? O justo sofredor, Salmos, o povo de Deus reza. Então nós temos as orações, Provérbios, que são conselhos de sabedoria. Então é um bloco muito interessante para se ler. Se você quer adquirir sabedoria aí para a sua vida, leia os livros de sabedoria da Bíblia. O último bloco do Antigo Testamento nós vamos ter os livros proféticos. Nós temos os profetas menores e os profetas maiores. Aliás, maiores primeiro, depois menores, pela ordem do cânon. E o que significa profetas maiores e menores? Bom, somente significa que nós temos mais textos dos profetas maiores e menos textos dos profetas menores. E é por isso que estão nessa ordem, né, do maior para o menor. Nos livros dos profetas, nós vamos encontrar Deus enviando profetas para clamar o povo para se converter, para voltar a ser fiel à aliança que foi instituída lá no Êxodo, para que o povo seja mais justo, mais fiel, mais verdadeiro, mais amor ao próximo, pare de fazer o mal, comece a fazer o bem. Então os profetas são a voz de Deus no meio do povo, que vão chamar o povo à conversão. Também é nos livros proféticos que nós vamos encontrar as profecias messiânicas. Por isso também que a Igreja Católica, né, nós temos os livros proféticos por último, é o último bloco do Antigo Testamento, porque eles anunciam a vinda de Jesus. E é por isso que o Novo Testamento se inicia exatamente com os evangelhos, em especial o Evangelho de Mateus, que é o evangelho que mais faz citações do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias. Então a nossa linha do tempo da Bíblia, ela é uma linha teológica, não é cronológica, é uma linha teológica. Agora vamos conhecer os blocos do Novo Testamento. O Novo Testamento nós vamos encontrar alguns estudiosos bíblicos, né, exegetas, que vão colocar 5 blocos, outros vão colocar 6 blocos. Eu vou trazer aqui para vocês a estrutura que mais faz sentido para mim, mas vocês vão encontrar em outros formatos de estrutura. Mas vamos lá. Inicia-se com os evangelhos, que são 4 livros. Nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados os evangelhos sinóticos, e depois nós temos o evangelho de João, que se difere 90% dos outros 3 evangelhos, e por isso então, né, esses outros 3 têm esse nome de sinótico, que eu gravei mais ou menos assim para ficar fácil, que são semelhantes. Nestes evangelhos, eles não têm como intenção ser uma biografia da vida de Jesus, mas sim é verdade que eles vão narrar os ensinamentos, os milagres, as parábolas de Jesus, a sua morte, ressurreição e ascensão. Então aqui nós vamos ter muitas histórias de Jesus histórico no meio do povo. Aqui é a parte central para nós cristãos, em especial nós católicos, né? Se for fazer essa pergunta para vocês, né? Qual é a parte principal? Qual é o bloco principal de toda a Bíblia? Sem dúvida nenhuma, são os evangelhos. Depois, então, dos evangelhos, nós vamos ter Atos dos Apóstolos. E Atos dos Apóstolos é um texto de Lucas. Então, se nós formos somar o Evangelho de Lucas mais Atos dos Apóstolos, que é uma obra sua, Lucas é um autor que escreveu 1/3 do Novo Testamento. Bom, o Novo Testamento são 27 livros. E os nossos 27 livros do Novo Testamento é igualzinho dos nossos irmãos protestantes evangélicos. Não tem nenhuma diferença no Novo Testamento. Os 7 livros que eles não têm vai estar no Antigo Testamento, mas esse é tema para um outro vídeo. Bom, vamos seguir aqui então o Novo Testamento.
Depois dos evangelhos, nós vamos ter o Atos dos Apóstolos. E nos Atos, nós vamos ter o quê? O principal mensagem é a expansão da igreja. Lucas, ele vai tratar, o seu evangelho já é o evangelho do Espírito Santo. Mas em Atos dos Apóstolos é muito presente isso, porque vão estar por 55 vezes o Espírito Santo. Então, um texto importante aí para falar da expansão da igreja e da força do Espírito Santo. Depois vai vir as cartas paulinas. Nós temos 13 cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, a São Paulo. E também vai ter a mesma ordem, da maior para a menor. Primeiro, as maiores que foram enviadas para comunidades, como Efésios, Colossenses, Corinto, que é Corinto. Depois nós temos as cartas pastorais de Paulo, as que ele enviou não para uma comunidade, mas para um dirigente de comunidade, que seria Tito e Timóteo. E por último, nós temos aquele bilhetinho tão bonito que Paulo escreveu para o seu amigo, Filemon, tá bem? Então são 13 cartas atribuídas a São Paulo. Então vai estar na ordem da maior para a menor. Na sequência, nós temos a carta aos Hebreus, e é aqui que vai estar a diferença entre alguns autores estudiosos bíblicos. E na carta aos Hebreus, nós até brincamos que não é carta e não é aos Hebreus. Por quê? Porque o formato dela não é de carta, Nós não temos, ação de graça, a estrutura de uma carta. Também não é aos Hebreus, porque os Hebreus, se a gente for ver na Bíblia, lá no Antigo Testamento, na época de Moisés, então nós não temos uma comunidade do Novo Testamento, Hebreus, mas se ficou conhecido assim, então é carta aos Hebreus e tá tudo certo. Gente, é uma carta belíssima, que na verdade tem um formato de homilia. É um texto muito importante que tem como intenção aí, explica muito bem realmente a nossa teologia, realmente o sacrifício de Jesus, como que o sangue de Jesus, faz a expiação dos nossos pecados. Então, toda essa teologia você encontra na carta aos Hebreus e eu te incentivo a ler esse texto. Alguns vão colocar a carta aos Hebreus junto com as cartas paulinas. Outros vão colocar junto com as cartas católicas, que é o nosso próximo bloco. Hoje, os biblistas não se discutem mais se a carta aos Hebreus é de autoria de Paulo. Se é certo que não é de Paulo, então realmente ficou desde o início do cânon bíblico separado, no final, e se realmente tivesse uma certeza que era de Paulo, pelo seu tamanho, teria que estar muito antes no cânon bíblico. Então não existe mais essa discussão, se sabe que não é de Paulo. Como que se sabe? Pela forma de escrever, eles conhecem, A gente quando estuda Paulo, nós vamos conhecendo a forma da pessoa de escrever, o contexto. Então, se é claro que não é de Paulo. Por isso que está depois das cartas paulinas e antes das cartas católicas. E por que não combina com as cartas católicas? Porque também difere. As cartas católicas, que é o nosso próximo bloco, já adiantando então, são 7 cartas que não têm o nome de uma comunidade, mas sim levam o nome da autoria atribuída, que são os apóstolos, Tiago, Pedro, Judas. Então aqui, João, nós vamos ter 7 cartas que foram enviadas não para uma comunidade, mas para várias comunidades, porque esse nome católica significa universal. Então não era uma carta que era enviada para uma comunidade, mas o autor, o nome do livro leva o nome da autoria, ele foi uma carta escrita para várias comunidades. E aqui nós vamos ter textos de exortação sobre como dirigir aquela comunidade. Nós já temos uma estrutura mais de igreja, já está mais organizada, por isso que nós também sabemos que o seu escrito já é mais posterior, mais para o final do primeiro século. E por último, finalizando o nosso cânon bíblico, nós vamos ter o livro do Apocalipse. Um livro fantástico, mas infelizmente é o mais mal interpretado de toda a Bíblia. Se você não for fazer um bom curso de Bíblia, de Apocalipse, então é melhor nem ler, porque realmente é um livro que, sem ter as chaves de leitura, você não vai compreender a mensagem central e ainda é capaz de ficar com medo do texto. Mas o que eu posso te adiantar é que este livro é belíssimo e tem como mensagem principal a esperança. Era um povo que estava sofrendo muita tribulação, o contexto do texto,
que estava sofrendo muita tribulação, perseguição, era aí no final do primeiro século. Então, o Apocalipse que está ali, né, toda aquela situação já aconteceu, né, o contexto era de perseguição do imperador aos cristãos, e o Senhor tem uma mensagem, ele diz que está vendo tudo o que está acontecendo e que aquele tempo de perseguição não vai ser para sempre, vai acabar, é só um pouco de tempo, e que todos devem manter o seu testemunho fiel até o fim. E todos aqueles que dar testemunho, né, fiel até o fim, receberão as vestes, né, para serem honrados. Então é uma mensagem de esperança. É claro que sim, todo o texto bíblico nós podemos fazer atualizações, mas tem que ter cuidado. Ele é um livro altamente simbólico, precisa se conhecer de simbologia, de numerologia bíblica para conseguir compreender. O que você pode guardar no seu coração é que esse livro fala de esperança. Amém? Eu espero que eu tenha te ajudado a compreender um pouquinho aí da estrutura da Bíblia e despertar em você o interesse de estudar mais a palavra de Deus. A Bíblia é fantástica, eu sou apaixonada. E se você quer estudar a Bíblia, visite o site Voz Conhecer. Lá você vai encontrar muitos cursos simples, com linguagem simples, para você começar a estudar a Bíblia, poder se aprofundar na sua fé e conhecimento. Lá também você encontra outros produtos, como para catequese, muitas coisas legais. Visite lá o site e também minhas redes sociais, @Gisele Mascarello. Deixe aqui o seu comentário, diga para mim assim, qual foi o bloco que você mais gostou e que despertou mais em você o interesse e a vontade de estudar a Bíblia.